Como vão as senhoras e os senhores? Eu vou já desde o início do vídeo aqui pedir para que vocês anotem aí na minha tabelinha de acertos mais um acerto. E eu já vou explicar por quê. Veja essa matéria aqui. Ela diz que China está acumulando mais da metade dos alimentos no planeta. Quando a maioria das pessoas, a maioria dos especialistas e analistas estava dizendo que a China estava comprando mais alimento do que condizia com sua população, porque supostamente os dados de população dela estavam equivocados, ou seja, ela compraria ou estaria comprando mais alimentos do que o necessário para a população declaradamente oficial que ela tem, porque de fato ela estaria escondendo um excesso de população nos seus dados. Eu dizia que, na minha opinião, não era isso que estava acontecendo, mas sim que a China tinha passado a acumular alimentos a partir do momento em que ela começou a ser ameaçada pelos seus rivais econômicos e políticos, principalmente os Estados Unidos. Ora, se grande parte da alimentação dela depende de países estrangeiros e se esses alimentos chegam ao seu país através, a maior parte deles, ao menos, através dos mares, e se os Estados Unidos e demais países aliados dele dominam os mares, era evidente que um governo minimamente responsável com o seu povo iria fazer acúmulo de alimentos para a eventualidade de um bloqueio, de algum tipo de sanção futura ou até mesmo uma G mundial. Então era uma tese que eu defendia sozinho até agora, até janeiro de 2022. Veja essa matéria aqui de 4 de janeiro de 2022. Então, a partir de agora, os brilhantes especialistas pagos a preço de ouro, mundo afora, começaram a dizer a mesma coisa. Não estou falando da pessoa que escreveu esta matéria, ela apenas está repercutindo, talvez, uma informação que já vem de mídias internacionais, não sei, mas o fato é que mais pessoas agora estão com a opinião igual a mim ou muito semelhante. Veja só. China está acumulando mais da metade dos alimentos no planeta, diz a matéria aqui, se tornando responsável pelo aumento dos preços e disparada na inflação mundial. Isso é uma consequência lógica. Se é que é fato que a China está acumulando alimento, é óbvio que quanto mais a China, ou seja lá quem for comprar alimentos acima da demanda normal, então é óbvio que os preços vão subir. Porém, se isso é fato e a China já está com seus estoques lotados, então por consequência agora ela diminuiria o ritmo de compra, como de fato nos parece que vai acontecer, e nesse caso o preço dos alimentos acabaria caindo. Eu quero lembrar que a China também, há pouco tempo atrás, pediu para seus cidadãos estocarem alimentos. Inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal falando a respeito disso. E aí eu disse por que eu achava que a China, o governo chinês tinha pedido isso aos seus cidadãos. Alguns deles, inclusive, foram retratados em vídeos ali, correndo desesperados para os supermercados, quando na verdade não era necessário desespero. Na minha opinião, isso é tudo opinião, tá, pessoal? Porque não tem dados oficiais informando isso. Se é um plano estratégico da China, eu apenas posso conjecturar. É óbvio que eles não divulgariam nada oficialmente se fosse um plano estratégico para confronto, um eventual confronto futuro. Mas a minha conjectura a respeito disso era que os alimentos estavam sendo acumulados, aliás, o que o governo chinês tinha pedido para os cidadãos acumularem alimentos, porque ele também já tinha abarrotado seus estoques. Então, seria interessante que, além dos estoques governamentais estarem cheios, os estoques dos cidadãos estivessem cheios. Então, antes de um cidadão ter de mexer em um eventual estoque público, ele teria o próprio estoque dele particular. Então, se as linhas de abastecimento se fecharem no futuro, eles vão ser os últimos a sentirem, por incrível que pareça, por mais que não sejam grandes produtores de alimentos. E o Brasil, que é um grande produtor de alimentos, talvez fosse um dos primeiros a sentir falta de alimentos, porque nós dependemos de fertilizantes do estrangeiro, nós não produzimos
em quantidade suficiente, nós precisamos de insumos e outras coisas para o plantio aqui no Brasil. Então, para ver como o mundo é irônico, né? Aquele que mais produz alimentos talvez seria um dos primeiros em que o alimento faltaria. Não sei, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas estou apenas projetando alguns cenários possíveis. Vamos ver o que diz a matéria aqui. China. O gigante asiático gastou apenas em 2020 98 bilhões de dólares em importação de alimentos. O resultado desse movimento de compras veio em forma de inflação mundial. Lógico, se o cidadão vem aqui e compra alguns bilhões de dólares em carne, a nossa carne vai para o estrangeiro e aquela que fica aqui, quem vende aqui vai pedir mais caro, óbvio, né? Ah, não, mas eu não vou pagar mais caro. Bom, então eu vendo para o estrangeiro, eles pagam. É simples, né? De acordo com as projeções do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a China, o gigante asiático, vai controlar 69% das reservas de milho de todo o mundo já no primeiro semestre de 2022, além de 60% das reservas de arroz. Por que o preço do arroz deu uma caída? Os insumos subiram e o preço deu uma estacionada, deu uma caída. As pessoas achavam que talvez iria subir. Por quê? Porque já há muito estoque. Não é no Brasil que esse estoque está. Lembra quando eu falava, em vídeos agora recentes, final de 2021, dizia assim que o Brasil tinha que ter, há 7 anos atrás, começado a fazer ele os estoques de alimentos. Incrivelmente, ele vende os alimentos que produz em excesso e quem fez o estoque, segundo o USDA, a China. Isso aqui não é pouca coisa. 2/3, um pouco mais de 2/3 das reservas de milho de todo o mundo nas mãos da China. Pense o que é isso. Ah, mas a China é muito grande, ela tem 1,3 bilhão de habitantes. 1,3 bilhão de habitantes não é 2/3 dos habitantes. É aproximadamente aí, o quê? 20%, 25%, né? Então, desproporcionalmente, eles têm mais reservas de milho. E vai faltar milho no mundo, tá, pessoal? Então, eles têm 60% das reservas de arroz. Eles estão com um estoque excelente para muito tempo. 51% do trigo do mundo, segundo a USDA, estaria com a China. Um acúmulo em cerca de 20 pontos percentuais nos últimos 10 anos. Isso é pensar a longo prazo, coisa que, infelizmente, o Brasil, por conta dessas divisões internas estimuladas por interesses internacionais que estão destruindo aqui a nossa unidade interna, por conta da destruição da nossa unidade interna, cada um puxa para um lado, cada governo que entra é sabotado, uma hora por um lado, outra hora por outro, e aí nós vamos de mal para pior. E a China, né, vai crescendo. Não só ela, outros países também, Estados Unidos, não está enfraquecendo como as pessoas pensam. Sim, ele tem enfrentado dificuldades, óbvio, mas ainda é a economia mais forte do mundo. Mas veja a China como cresce. A maior turbina eólica do mundo será chinesa. Aerogeradores que a China planeja usar na construção do seu parque eólico mais ambicioso são mais poderosos que a Allied X da General Electric. A Ike fecha parceria com a China e ganha capital infinito para colocar em prática projetos de óleo e gás, mineração, energia renovável e infraestrutura no Brasil. As pessoas diziam, o Ike agora acabou. Não é assim, pessoal. A pessoa que tem um conhecimento, o que faz a pessoa ter patrimônio não é o patrimônio que ela já possui. Sim, dinheiro faz dinheiro, óbvio. Só que o conhecimento que a pessoa tem é que faz ela crescer. Então, mesmo aquele que caiu, se ele for jovem o suficiente, ele tiver tempo de se recuperar, ele se recupera e muitas vezes supera a posição, o patamar que ele estava antes, justamente porque às vezes alguns têm o dinheiro, mas outros é que possuem o conhecimento e os contatos e a nacionalidade, muitas vezes, enfim. A China quer derrubar na marra os preços do petróleo. Mais adiante, eu penso que o preço do petróleo, se eles romperem esse cerco aí do green, pode cair. Eles querem acabar com o petróleo. Mas isso é uma política que me parece que não está dando muito certo, mas é o objetivo deles. Agora, a China, então, vai aparentemente aí por um caminho contrário.
A maior e primeira estação conversora offshore do mundo foi instalada. A casa gigante de aço de 22 mil toneladas e 15 andares fornecerá eletricidade para 1,36 milhão de residências na China. E por aí vai, é só grandes projetos. Jason, você está elogiando a China? Você acha que a China é o melhor modelo? Não, não acho. Eu sou uma pessoa que defende liberdade plena. Eu acho até que o Brasil está perdendo muito da liberdade porque está copiando muitas coisas que nós estamos vendo na China. E não só o Brasil, né? Veja o que está acontecendo na Austrália, em outros países ocidentais, um absurdo, na minha opinião. Mas não é porque eu não defenda um aspecto que eu não consiga perceber, uma vez que a gente olha sempre com uma ótica de olhar pela realidade das coisas e não com pessimismo nem com otimismo. Não quer dizer que eu não olhe que em outro aspecto eles estão sim progredindo. Mas é a Evergrande. Sim, a Evergrande é uma pedra no sapato e não é só a Evergrande. Então há toda essa especulação de que a China pode, de uma hora para outra, implodir sua economia, mas isso também se fala há muito tempo dos Estados Unidos, do dólar. Nós vivemos certamente aí tempos de grandes transformações. Até 2030, nós sabemos que muita coisa vai mudar. Eles já deram início a essa grande mudança, como eles chamaram aí de reset, né? Mas isso não quer dizer que a posição, né, dos jogadores principais aí vai mudar. O que vai mudar, muito provavelmente, é a situação dos pequenos, nossa, né? Bom, enfim, o acúmulo de reservas de alimentos do governo chinês gerou aumento do preço disparado na inflação mundial. Ela diz aqui, o resultado desse acúmulo veio em forma de inflação. Segundo os dados da Agência para a Alimentação e Agricultura da ONU, os preços dos alimentos dispararam 30% no ano em todo o mundo. Exatamente. Eu acho que em alguns setores subiu muito mais do que 30%. O preço da carne mais do que dobrou em muitos casos, nós sabemos disso. A carne que antes era R$30 o quilo, hoje você vai encontrar ela por R$70, R$80. Então isso é mais do que 100% de aumento. Isso é em questão não de um ano, é de 2 anos. Né? Então não é apenas esse acúmulo de reserva de alimentos que está causando inflação mundial, não. Toda essa questão aí de todos esses fechamentos que aconteceram, tudo isso teve repercussão. Então não adianta querer colocar a culpa apenas em um fator. Bom, essa informação eu acho que foi importante trazer para vocês, um artigo muito bem escrito, bem resumido. E eu acho que serviu aí para que vocês tenham mais esse dado, mais essa informação, principalmente aí quem lida com alimentos, né? Quem faz investimentos também, ter essa informação adicional para se preparar para eventuais mudanças de cenário que provavelmente virão aí nesse ano. Então, deixo um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.